Bom dia e sejam bem-vindos mais uma vez para o Depois do Nexus, especial desse MSI 2018, coladinho aí com os jogos. Hoje nós vamos falar sobre o quarto dia, mais 6 jogos, e as coisas estão começando a ficar definidas, mas ficou tudo pro último dia para amanhã. E claro, eu tenho meus convidados aqui hoje, ele voltou a participar comigo do Depois do Nexus, GSTV. Depois de um dia de descanso. Descansou bem ontem? Descansei, Tinha. Obrigado. E eu tô muito feliz de estar de volta, Tinha. Fez falta pra mim. Que time que você gostou mais hoje de ver aí nesse quarto dia? RNG, com certeza. RNG? É isso aí, o Uzi foi demais. Ele, o Skit, sabe o Skit? E aí, Skit, a sua Team Liquid ganhou 2 seguidas. Olha, nunca imaginei que esse dia chegaria. Team Liquid ganhando o dia inteiro. Ai, que felicidade. Pode até classificar amanhã, talvez. Ele achou que ele tava até vendo LCS, É, né? Parecia, né? Única opção possível, né? E você, Mitológico Chefe, foi um bom dia, o dia de roubo de barões, né? Pois é, vários roubos tivemos hoje aí, até ali o terceiro jogo tivemos vários roubos, todas as partidas, roubo duplo. As equipes deram muitas vaciladas também ao longo do dia, por isso que ficou pro último dia a decisão, muito vacilo. Você em casa participa com a gente como sempre, deixa pra mim aí lá no Twitter, com a hashtag Depois do Nexus, qual foi o roubo que você achou mais bonito. Manda pra gente aí então a sua mensagem, beleza? E o nosso querido Melãozinho está lá com uma grande entrevista, vai trazer pra gente mais um convidado, o caçador do time da Liquid, o X-Smith. Então, Melãozinho, aqui é a tua. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o X-Smith, depois dessa vitória de um dia com 2-0, 2 vitórias para a equipe da Liquid. Falar um pouco desse jogo, que eles começaram muito bem, mas a composição da equipe da Fnatic crescia para o jogo. Depois daquele primeiro barão, parecia que a Fnatic ia entrar na partida, mas eles conseguiram controlar o jogo. Quero saber como é que foi o plano. First of all, congratulations on a day, 2 wins. About the game, you guys started ahead, you won all lanes, you had a lead. But after the first battle, around 30 minutes, it seemed like Fnatic's comp were getting online and they would control the game after that. What was the plan after that fight, and what made you stay in the game and close the game after? Yeah, it was pretty scary. Like after we got Baron, then we were pushing, I think, mid inhibitor. They were poking us out, but like we were like, it's okay. We have I think double or triple ocean. So like we were just waiting, but they found a great opportunity to like engage, and we weren't ready. Like I think it was Marzhard. It was like he got caught, like, and then that was like our only thing to stop the Rakan ulti, but we just didn't prepare enough to what they can do, and yeah, we got punished. But after that, we regained our composure and then just played off the second Baron. Bom, ele disse que sim, ficaram um pouco assustados daquilo, que eles estavam tomando poke, mas por terem vários dragões do oceano, estavam tranquilos, recuaram, mas o que acabou acontecendo foi o engage que o Zahar pegou, porque ele era a principal ferramenta para segurar o engage do Rakan, mas depois que eles leram o que a equipe da Fnatic poderia fazer na composição deles, eles conseguiram se reorganizar. Agora falar um pouco sobre amanhã, eles têm 2 jogos difíceis, eles precisam vencer e torcer contra outros resultados, contra outras equipes, para saber como é que está o plano para amanhã. Tomorrow you guys have 2 difficult games, and you have to cheer against Fnatic. So what's the mentality right now to try to secure this seed to the next stage? Yeah, definitely today was like the start of our miraculous run. Yeah, I guess like if we still win both our games, like we're not really sure that to go in. So I guess we're gonna be cheering for other teams to like hopefully to get a tie or like even like no one. I think we're just 1 win away from like all the 4-3 teams, and yeah, hopefully yeah, like hopefully tomorrow we're gonna be much better. Ele disse que hoje foi o começo da recuperação milagrosa deles e que amanhã eles, além de ganharem os 2 jogos, têm que torcer contra alguns resultados, mas que eles vão torcer bastante e vão entrar para poder vencer os 2 jogos. Thank you very much, congratulations and good luck tomorrow. Então é isso, com vocês aí do Brasil, pessoal.
Valeu demais, Melão. Foi o começo mesmo de algo que pode ser milagroso. O Skid tá esperando esse milagre cair do céu aí pra amanhã, vai torcer bastante. Bom, quero começar então falando da segunda partida que nós tivemos hoje, porque era uma Flash Wolves que estava vindo 6-0 e ia chegar pra tentar ficar 7-0, garantir quem sabe já uma liderança, e aí vai de frente com o time da Fnatic e encontra um paredão. É realmente uma coisa que é bem inesperada pra gente. A Flash Wolves que fez jogos tão bem feitos, tão sólidos durante os 3 primeiros dias. Ainda nesse ponto não estava tão surpreendente, né? Porque foi só a primeira derrota do time da Flash Wolves. Mas senti falta do controle que eles tinham de mapa, né? Principalmente de objetivos. O Maple e o Bet fizeram uma grande partida, mas finalizar o jogo, execução, isso não era um problema que a gente tinha visto na Flash Wolves até então. Foi culpa do Shinzal, Skid? O Xizão não fez muito, então não dá pra botar méritos nele também. Ele não encaixou nada. Mas acho que é interessante, os dois jogos, as duas derrotas da Flash Wolves, a gente vai falar da próxima logo em seguida, mas comentar que foram os 2 jogos de um pouco que a gente havia comentado depois do Nexus de ontem. Né, que a maior fonte para poder travar a Flash Wolves era deixar o Mudin com dificuldades. Nesse jogo era pelo campeão e no próximo que ele foi, né, completamente negado. Ele se colocou em dificuldades, né, basicamente. As escolhas não funcionaram muito bem. E eu acho que a grande questão desse jogo realmente foi como a Flash Wolves tentou executar o jogo. Ficou muito aquém do que ela vinha apresentando antes. E isso deixou a equipe da Fnatic muito mais livre no mapa para fazer o que precisava, não teve a continuidade, a Flash Wolves não conseguia fazer as propostas de anteriormente, de deixar o mapa sempre sob controle, com muita visão. E a Fnatic teve muito mais brechas, e foi a partir daí que a Flash Wolves não teve estrutura de fazer aquela apresentação que ele estava acostumando fazer nos dias anteriores de MSI. Fora que também são 3 dias já, com times de alto nível jogando. Eu acho que no 4º dia já chega num ponto onde todo mundo consegue reconhecer como jogar contra aquele estilo, mesmo sendo o melhor estilo, ou o estilo que tá dando mais certo, né? E aqui, acho que a Fnatic conseguiu fazer isso. Claro, também contou com roubo de Barão. 2 roubos, grandes jogadas, né? Então, acho que a Fnatic também não foi perfeita para levar essa vitória em cima da Flash Wolves. Não, sem dúvida nenhuma, até porque tem um grande asterisco, né, dos 2 roubos de Barão. Execução do time da Flash Wolves que foi ali onde eles pecaram. Eles tiveram um jogo difícil, um early game complicado, estavam tendo problemas, mas pela composição deles, pela dupla que eles tinham do Bet e do Maple, Zoe e Israel, dava pra, no momento de luta, no momento de começar a setar objetivos, eles conseguirem alguns pick-offs, eles conseguirem abates a longa distância com poke, acertar um jogador, os 2 combando, bastante dano, dava pra eles conseguirem reverter o que estava acontecendo até então. Tanto é que reverteram. O primeiro Barão era um Barão de execução na mão deles, eles estavam levando a melhor, perderam no 50-50 por uma grande falha ali de talvez comunicar, de talvez impedir, de não deixar o Brox entrar. Já o segundo foi ainda pior, né? Porque o primeiro já estavam trocando base por aquele Barão, é importantíssimo eles levarem. Perderam por um smite muito antes. E o segundo, foi de novo, de vida, né? Exatamente. O segundo, de novo, o mesmo problema no mesmo jogo, isso começa a apresentar talvez um snowball psicológico, sabe? O primeiro errou, todo mundo assim, e agora? E o segundo, arrumamos de novo, vamos tentar ir de novo. Então, acho que isso vai pesando pro time da Flash Wolves. Finalmente a gente viu eles tendo dificuldades no jogo. A gente caiu pela selva então, Skit? Erro, assim, esse jogo específico, erros à parte da Flash Wolves, tiveram erros sim, perderam o Barão sim, foi a call errada. Mas todo o mérito do mundo pro Bwipo. A gente tinha acabado de ver Ornn versus Camille e o Letme destruiu o Khan de Ornn contra Camille. O Bwipo ganhou desde o nível 2. No nível 2 ele já estava ganhando o matchup contra o Ornn e não deixou ele voltar a entrar no jogo de forma alguma. Com 8 minutos tinha levado a torre, com 12 estava pressionando a T2 e estava entrando na selva. Sabe quem mais que o Bwipo não vai deixar voltar? O Soas. Exatamente. Nunca mais. Olha. Eu não sei nem porque entrou, porque o Bwipo tava jogando muito bem. Não, continua jogando melhor ainda. Foi pra dar oportunidade pro menino, né? Ele queria jogar e pra... Mas novato, né? Não, esse matchup em específico, porque é um matchup estranho, porque o Khan jogou de Camille contra o Stark na primeira partida e foi bem. A gente viu o Ornn e Camille várias vezes na MSI então. e tem jogo que Ornn ganha, tem jogo que Camille ganha. Depende muito da troca, acho que um tanque versus carry, que é um skill matchup nos early levels, né, nos níveis iniciais. Porque o Ornn é um tanque, causa muito dano, tem controle de grupo, não deixa, né, o carry conseguir... Acho que é questão de desviar do W do Ornn, se você conseguir evitar a marca e a troca com ele com a perda dos mortos-vivos, acho que a Camille consegue trocar e ganhar. E Shep, na sua opinião, essa derrota... É porque assim...
como a gente comentou a todo instante, tudo bem, a Fnatic tava conseguindo coisa, mas a todo instante eu tava olhando e falava, a Flash Wolves vai ganhar, a Fnatic tá à frente, a Flash Wolves tá indo. Aí pegou o primeiro barão, a Fnatic, não, mas a Flash Wolves tá bem, recuperou, ó, voltou pro jogo, vai ganhar. Aí mais um barão e aí não deu mais pra voltar. Você acha que isso era preocupante já pra Flash Wolves, esse jogo? Tantos erros, 2 barões roubados, ou foi só atípico mesmo? Não é nem uma questão de ser atípico, é uma questão também de o tempo foi passando e quando você vem pro MSI, você se preocupa com as equipes que você julga que vai te dar mais dor de cabeça. Então, no início do campeonato, muita gente está se preocupando com a RNG e com qualquer equipe coreana que venha apresentar, nesse caso era Kingzone. O tempo vai passando, você vai vendo que a Flash Wolves está desenvolvendo um papel de comando no campeonato e você começa a dizer, agora eu tenho que estudar esse time. Vira atenção pra eles. Exatamente. E aí as equipes começam a perceber como é que eles vão jogando, vão se adaptando, os primeiros dias vão ser complicados e até quando eles entendem aonde eles precisam forçar. E foi exatamente o que aconteceu. A equipe da Flash Wolves começou a receber um jogo de maior pressão das outras equipes e aí acabou cedendo nos pontos que eles tinham mais apresentado alguns déficits, mas eles também acabaram entrando num ritmo de cometer alguns erros acelerados, sabe? Talvez porque recebeu aquela pressão e ficou, nossa, primeira vez que está acontecendo, como é que eu reajo a isso? Mas eu acho que não vai ser uma questão de que pode se repetir, de cometer tantas falhas assim em sequência, dá para reorganizar ainda. Bom, e aí a Flash Wolves vai sair com a derrota, né? Vitória pro time da Fnatic, um grande jogo. A Fnatic ainda com seu sonho lá de classificar, crescendo. E nós vamos pular pro próximo jogo da Flash Wolves, que é contra a RNG. A RNG tinha acabado de vir de uma vitória linda pra cima da Kingzone no primeiro jogo do dia. O Uzi foi maravilhoso com a Kai'Sa dele. Parecia o GSTV jogando. Foi Kai'Sa ainda não tô tão bem assim. Não tá tão bem assim, desculpa, tentei aqui, não, né? obrigado. Mas E aí, sou humilde. e a RNG continuou no mesmo nível. O Uzi continuou na mesma pegada. E a RNG, por que você falou que você achou o melhor time? Foi por causa desse jogo, dos dois? O que eles melhoraram tanto? Os dois jogos, eu acho que a RNG conseguiu executar bem. Tá certo que tiveram Kai'Sa nos dois jogos, então foi realmente os jogos pro Uzi. Mas um time um pouquinho melhor. Acho que o mais importante do time da RNG foi o Let Me finalmente ter aparecido nesse MSI. O primeiro jogo ele foi muito bem contra a Kingzone, esse jogo também ele jogou bem. Eles colocaram o Karsa, então talvez eles comecem a apostar, aproveitar um pouquinho mais de reserva. Nesse jogo a gente já tinha questionado no primeiro jogo de RNG contra a Flash Wolves de por que não usar o Karsa, e agora acho que mais uma vez a gente tem que questionar, porque ele jogou muito bem. Espero ver ele mais vezes, espero que ele continue jogando, saber se era especificamente contra a Flash Wolves ou se ele consegue ler o jogo de outras equipes também. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, Kit, porque ele entrou, ele foi muito bem, mais um jogo que o Mudin não vai bem, não consegue jogar, acho que é um dia bem ruim, né, individualmente pro Mudin, mas o Karsa, além de conhecer muito bem o Maple, a Flash Wolves e tudo mais, ele individualmente estava bem, liderando o time também. Ele é um caçador incrível e a Flash Wolves se colocou numa armadilha tão grande desse draft que eles pegaram 3 rotas que seriam empurradas num matchup de Graves e Trundle. Aí o Graves vai invadir quando quiser, como quiser. Mas a rota não pode Ninguém pode chegar perto, ninguém vai acompanhar. Ou eles pegaram o Kog em cima de Kai'Sa, que tecnicamente o Kog ganha da Kai'Sa, né? Quebra a Kai'Sa, destrói ela na rota. Mas daí, suporte, Karma contra Tankente. A Karma ganha sozinha essa dupla. E com isso, é muita pressão. O Karsa destruiu o Mujin, ele nem soube que jogo que passou ali. Quando ele viu, tinha acabado já, e daí esse lance na rota inferior acabou com o jogo. Aí acabou o jogo. Esse é o grande ponto. Tudo não teve muita chance de desenvolver, né? Porque os 8 minutos o jogo já tinha acabado. Você pega 4 eliminações, as mãos do Uzi, fica mais um abatezinho ali perdido no meio, outro penta roubado. Hoje foi o dia também de 1 trilhão de pentas que não aconteceram. Roubaram 2, 3 pentas do Uzi hoje. Sim. Então assim... E ele deu um penta no oficial. Ele deu pinta no Saiu, meio. Acabaram roubando dele. Então, a equipe da RNG, sabe, nesse momento do jogo, sabia que estava tudo encaminhado, era só conduzir com tranquilidade. Então, foi muito simples dessa execução toda acontecer. A Flash Wolves nem teve chance de reagir, basicamente, porque depois de você levar 5 abates no início do jogo aos 8 minutos, você conseguir fazer um retorno era muito complexo. 4 por uma Kai'Sa, realmente Ela da fechou o Kai'Sa. Guinso com 10 minutos. Sim. Exatamente. Esse Que jogo é o primeiro pico dela. 10 minutos aí, agora 10 É, minutos e meio tem Guinso já. é o típico snowball, o típico stomp, não tem muito como sair disso, mas méritos para a RNG pela execução, demérito para Flash Wolves por deixar esse draft, deixar Kai'Sa. Flash Wolves realmente teve um dia à parte, assim, não condiz com o resto do MSI deles. Pique de Malzahar, que ganhou prioridade nesse dia, né? É Hoje realmente foi interessante. um dia. O que você achou na mão do Maple aí? Eu acho que o Malzahar ele já tem espaço contra certos campeões da rota do meio,
contra certas composições de muita iniciação. A gente sempre viu ele aparecendo contra Galio, então, mais uma vez, voltando contra Galio especificamente. Contra Rakan é muito interessante, porque ele vai forçar a itemização do Rakan para uma bandeira de Mercúrio, e ainda assim, o tempo de resposta que o Rakan tem de entrar, ser ultado, usar a bandeira de Mercúrio, ele vai perder um pouco da iniciativa dele, vai perder um pouco dessa iniciação. E se ele for focado durante esse ultimate, ele pode acabar morrendo. Então é outro campeão que está muito forte, que o Malzahar responde bem. E acredito que contra algumas composições, contra certos mid laners, se não tiver muito setup, como a gente viu até nesse último jogo, se você escolhe blind, não tem talvez tantas respostas, ele é um campeão bem safe, você consegue farmar, então acabou recebendo um pouquinho mais de prioridade. É interessante ver mais um campeão aparecendo, né, e com certa prioridade aqui nesse MSI. É porque mudou bastante a rota do meio. Hoje foi um dia muito mais de Thalia, um dia muito mais de Zoe, de Malzahar, saindo muito do Ryze, né? Tentando sair desses campeões do Vladimir, não tá aparecendo mais, muitos bans. E mesmo assim, né, Skit, mesmo tendo um pick desse, se o time ficar muito pra trás, você não tem campeão que te ajude a voltar direito pro jogo. Não, voltar, acho que nenhum campeão aí voltaria. Se fosse um campeão de late game seria pior ainda, porque ele não faria nada no ritmo que tava. Mas é engraçado essa mudança que você comentou da rota do meio, que os times parece que querem dar uma prioridade na velocidade de criação da rota do meio. Então você tem, como você falou, Thalia, Malzahar, campeões que têm um ultimate muito efetivo, que aceleram o jogo, que podem apostar mais na rota inferior para carregar mesmo, e você cria mais com a rota do meio. Aí jogadores como Caps, por exemplo, ganham muita prioridade. Sim. E pra você, Shep, você acha que a Flash Wolves veio um pouco balançada do último jogo? Alguma coisa atrapalhou? Quando viu esses primeiros 8 minutos, nossa, 4 kills pra ele, meu Deus do céu, agora já era. Mas deu a entender que sentiram, que estavam ainda sentidos? Não sei se eles sentiram esse peso, realmente acho que foi aquele lance que resolveu o jogo com muita facilidade a partir dos 8 minutos. A escolha da rota inferior do Kog'Maw fazia muito sentido contra a Kai'Sa, realmente a complicação foi a Karma para fazer um push muito forte. Algum atirador, não lembro quem foi desse campeonato, falou que um Kog'Maw tanquente jamais perderia para uma Kai'Sa, porque eles poderiam fazer uma dupla extremamente poderosa. Então, assim, as escolhas tinham muito sentido, Malzahar ganhando prioridade, porque muita dessa questão agora do MSI está sendo devotada para os atiradores, não só porque os atiradores vêm num momento muito forte, né? Os jogadores que estão aí são muito bons, mas essa alta possibilidade agora dos campeões da rota do meio conduzirem um jogo de criação, o Yasuo que vem para os abates, que vem para forçar muito bem um split push, ele chama a atenção, o Galio para quebrar muitas vezes essa iniciação, o Malzahar serve como um contra-iniciador para qualquer tipo de entrada, onde a STV tinha falado, por exemplo, o Rakan, por mais que ele faça a entrada e ele receba a ultimate, ele tem a bandana, ele é muito frágil, então se ele não faz aquela jogada automática de entrar, encantar e sair, ele pode cair com muita facilidade. Então eu sinto que os campeões de rota do meio, eles são escolhidos como opções para as equipes poderem decolar, e os campeões que precisam alocar os recursos são os atiradores, eles que estão brilhando. E a equipe da Flash Wolves fez isso muito bem, era para isso acontecer. Eles conseguiram trazer uma dupla que era extremamente poderosa para a rota inferior, só que o jogo acabou muito cedo, e aí não tinha muito o que fazer. E ainda encontraram uma RNG num grande dia, acho que o melhor dia da RNG por enquanto, nessa fase de grupos do MSI. Bom, a RNG venceu mais uma então, passeou nos 2 jogos de hoje contra as 2 equipes mais fortes até então, né, Kingzone e Flash Wolves. E nós vamos pular para o último jogo, o jogo que acabou agora há pouco, Team Liquid contra a Fnatic, reencontro aí de EU contra NA. Fnatic tinha vencido o time da Liquid, mas foi outra Liquid. Foi outro jogo, foi outra Fnatic do que nós vimos também. A Liquid dominou os objetivos, voltou pro Jhin do Double Lift, mas de novo, desde o level 1, conseguiu kill, conseguiu vantagem e abusou disso, né, GSTV? Uma questão, o principal, né, o que definiu esse jogo foram os dragões elementais. Então esse controle que eles tiveram na rota inferior, eles estarem conseguindo dominar esses dragões elementais, deu a vantagem que eles precisavam pro late game, de ter aquele dragão ancião e aí sim conseguir finalizar o jogo. Sem esses dragões elementais, não sei se não teria tido mais jogo, porque realmente em lutas a Fnatic ainda estava fazendo uma execução muito bem feita. E aí também fica o questionamento, né, por conta das escolhas do time da Fnatic. Acredito que um draft bem feito por parte do time da Team Liquid, ter trazido o Malzahar, ter fechado um pouco as escolhas do time da Fnatic. Você não vai querer escolher, por exemplo, um Yasuo, tá certo, estava banido, mas alguma opção mais ofensiva na rota do meio contra o Malzahar. Eles acabaram vindo da Karma, e isso acho que pesa um pouquinho, ainda mais na forma que a Fnatic estava jogando. Eu disse antes do jogo que sentia a Fnatic entendendo melhor os pontos frágeis deles e como que eles resolvem isso. 2 jogos que se viram pro Reckless hoje, mas trazer uma Karma pra forma que o Reckless está jogando, não acho que é o ideal. Até a Karma tem que ser escolhida de uma forma muito
tem que se tomar muito cuidado com essa escolha da Karma. Porque a gente teve uma entrevista, né, até mais cedo, e o Broxah falou que ele não gosta de Karma no time, ele não acha Karma legal e tudo mais. E o que nós estamos vendo no MSI é que todos os times têm os seus atiradores como base, como os jogadores vão carregando, digamos assim, né? Todos. Tirando um pouco da Evos ali, né? E a Fnatic é o Caps que está fazendo isso. É o Caps jogando de aço, é o Caps sendo agressivo, é o Caps jogando pra frente. E aí, Skit, eles colocam uma Karma, eles travam bastante o Caps. O Reckless tá com uma Sivir, que também não é a melhor campeã pro estilo pra fazer isso, né? O Cogno é uma Kai'Sa, né? Uma Tristana, uma Caitlyn, alguma coisa desse tipo. E aí trava o jogo, porque não contesta o objetivo. Deixa 3 dragões do oceano primeiro, que dá uma regen absurda de vida. Então você vê que toda hora a Liquid lutava, aí se voltava, recuperava bastante vida e conseguia dar re-engage. Entrega muita coisa com uma composição muito passiva, né? Então, essa composição é o tipo de composição que eu ouvi assim na RNG, tranquilo. Vai executar, provavelmente vem se vir seria Zaya, daí você executa essa composição, ó, tranquilíssimo. Sim. Porque o Uzi vai carregar, você sabe que ele vai carregar. E o Xiaohu trabalhar pro Uzi é algo como beber água pra ele, faz todo dia, normal, aí, é natural pra ele. Então tá, ó, tranquilo. Agora pra equipe da Fnatic é o que você falou, é o Caps, minha gente. Faz ele, dá o espaço pro menino carregar, dá alguém pra ele criar, pra ele fazer o jogo rodar, trabalhar pro Reckless, numa composição onde ele tá de Sivir, que ele vai precisar de 3, 4 itens pra começar a entrar no jogo, o Graves também tem esse tempo de iniciação, fica tudo na mão do Bwipo. Ele vai ter que criar espaço, ele que vai ter que crescer com o Sion, ele que vai ter que realmente fazer o jogo rodar. Daí ele foi negado, ele perdeu, não conseguiu as melhores rotações, o jogo desandou de vez. E aí a Liquid abusou disso bem, né, chefe? Pois é, conseguiu jogar muito bem e assim, a Fnatic traz uma posição que em tese poderia fazer limpezas muito rápidas nas rotas, de não receber tanta pressão assim, a Karma consegue controlar isso muito bem, o Clear e se vira um dos melhores que tem entre atiradores, e mesmo assim eles ainda perderem 5 dragões, sabe, eles tinham uma certa possibilidade de ficarem mais atentos a esse mapa, a rotação do Graves é muito forte também, ele faz um Clear com muita eficiência, e mesmo assim acabou levando um controle total de mapa, então se você olha para uma composição que tem uma proposta de muita mobilidade, de um controle, mesmo assim você ainda é controlado pela outra equipe desde o início, realmente não tem muito que se possa fazer. A Liquid já abusou muito bem da ausência do Caps, que era um nome forte, e ele que traz um papel nesse jogo de jogar para um campeão que não vai render nessa composição, né? Se vir como atiradora de dano direto, com uma grande troca, claro, é eficiente, mas outras escolhas poderiam encaixar melhor nisso tudo. Então a Liquid conseguiu fazer uma boa visão de luta. Eu ainda acho que a Fnatic, como teamfight, é uma equipe superior, a equipe da Liquid, quando eles se adaptam com o draft para isso. Mas com essa composição nessa partida não tinha muito o que eles pudessem fazer, a Liquid soube utilizar isso muito bem em cima de seus inimigos. E essa partida ainda foi muito importante, né, GSTV, porque se a Fnatic ganha, eles se classificam e eliminam a Liquid e nós já teríamos o top 4, né, as semifinais só definiríamos a City para saber quem vai se enfrentar, né, e do outro lado a Liquid querendo muito não ser eliminada, precisando da vitória. E no final das contas eles conseguiram, que o que deixa esse nosso MSI ainda mais disputado, porque amanhã ainda temos os 5 times brigando aí por essas... 5 não, né? Só 4 brigando por 3 vagas. Exatamente. É uma situação que, ainda mais para um jogo de definição como esse, né? Acho que se torna ainda mais contestável as escolhas da Fnatic. Se já tivesse definido, se já tivesse garantida, você jogar com um campeão que às vezes você não gosta muito do seu time, mas vai jogar no stage, vai ver como é que funciona, vai se levar realmente pra uma você tá MD5, certo, exatamente, sabe? vai ver como é que você vai se preparar isso lá pra frente, às vezes até vale, mas nesse momento escolher essa Karma, acho que acabou pesando bastante, acho que foi uma coisa que até tira o time de uma zona de conforto, porque como o Broxah falou, ele não gosta de ver o time assim, não gosta de jogar com Karma. Então, pra ele, com certeza, já foi assim, bom, já estamos... Tá, eu tô de Graves, você já vai, começa o aceito, jogo olhando sabe? o que você não gosta e fala, nossa, que Acho que foi trabalho muito que vai dar assim, isso aqui. tá bom, vai, eu tô de Exatamente. Graves, eu aceito, vai, pega essa Karma. Tinha que testar, velho, eles mesmo queriam não testar algo gostando. que, como já você falou, acho que mostrar mais pra frente, né? Bom, mas acho que não era uma hora Não era o boa. momento, sim. Vamos ver os jogos de amanhã para eu pegar os palpites aí dos meus convidados maravilhosos que nunca erram. Abrimos com Fnatic contra Kingzone, jogo importantíssimo. GSTV, Kingzone. Kingzone, tranquilo? Não acho que vai ser tão Não. tranquilo assim. Fnatic já tem ganhou muito deles. a mostrar, sim, mas eles têm muito a provar ainda, Kingzone, mas chegando no último dia, a hora que mais importa, eu acredito que eles vão colocar a cabeça no lugar. Skit, a RNG quebrou a maldição, ganhou 2 no mesmo dia e vai enfrentar a Evos, que já está fora. E vai continuar ganhando. 3-0 aí, terceira vitória em sequência pra RNG. Então, sequência. Shep, Flash Wolves contra Team Liquid. Apesar das derrotas de hoje, a Flash Wolves vai ganhar com certa tranquilidade. A Liquid tá perdidíssima. Caramba, Skit.
Sabe nem onde tá. Tranquilidade perdido. Beleza. Então, vou continuar aí com o Shep. Fnatic contra Evos, Shep. Fnatic contra Evos, então, falo com tranquilidade. Fnatic. Fnatic, meu Deus. Flash Wolves contra Kingzone Skit. Jogão. Jogaço, difícil. Flash Wolves. Flash Wolves. Flash Wolves. Beleza. E o GSTV? Team Liquid contra RNG. Já tá definido esse jogo. Team Liquid. RNG. 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 Beleza, então esses são os jogos de amanhã, lembrando o 5º dia da nossa fase de grupos para definir aí, podendo ter desempates ainda amanhã a partir das 6 horas da manhã. Muito obrigado, Shep, valeu Skit, valeu GSTV. Hoje, 6 horas da tarde, começa a retransmissão para vocês e amanhã, como eu disse, 6 da manhã estamos de volta. Valeu, bom dia a todos e tchau, tchau.